Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que todos sejam assim bem-vindos à nossa casa, à nossa pequenina casa do caminho, que carinhosamente assim chamamos de GEAF, né? Aprendizes da Fraternidade, e que assim unidos dos dois planos da vida, nossos irmãos que aqui estão encarnados, nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento, nossos irmãos que vão nos assistir depois, que também receba essa vibração de muito amor e de amparo. E para assim iniciarmos, vamos fazer a prece que nos liga, que nos ampara, que nos consola e que nos liga a Deus e ao nosso Mestre Jesus. E assim, Senhor, que neste momento possamos aquietar o nosso coração, a nossa mente, aquietando, Senhor, a nossa alma da correria do dia a dia, de tantos afazeres, das dificuldades que temos, e vamos neste momento nos sentindo assim, amparados, recebendo as vibrações de amor, aquietando o nosso coração, a nossa mente. E recebendo essas vibrações de paz, de equilíbrio, nos conduzindo assim, Senhor, a Ti, nos conduzindo ao vosso amor, à vossa esperança. Ah, Senhor, quanto necessitamos de Ti, quanto necessitamos do Teu amparo. E aqui estamos, Senhor, em busca do Teu Evangelho, em busca, Senhor, da vossa palavra, em busca, Senhor, do ideal cristão, de nos tornarmos melhores a cada dia, a cada oportunidade. E então, Senhor, que neste momento, elevando o nosso pensamento, possamos assim rogar através da oração do Pai Nosso, para iniciarmos assim os trabalhos de mais essa noite. Quando Jesus assim nos ensinastes através da oração a falarmos com o nosso Pai Celeste, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Mas essa noite, nossa palestra vai ser: é preciso ver para crer. E ela foi retirada do livro da Boa Nova, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que se encontra no capítulo 16, o Testemunho de Tomé. E neste relato,
Eu achei muito interessante. Quem tiver o livro e tiver depois a oportunidade de estar lendo esse capítulo 16, ele é muito enriquecedor. E nos diz assim, no Evangelho de Marcos, conta que voltando Jesus de suas pregações, que encaminhou-se assim para o território de Dalmanuta, para que ali pudesse descansar na casa de um pescador chamado Zacarias. E ele havia ali pregado para centenas de pessoas. E em meio àqueles que buscavam pela palavra do Cristo, pelo teu olhar, pela oportunidade de ouvi-lo, pela oportunidade de poder tocá-lo. Muitos ali também estavam fariseus, doutores da lei, que também iam ouvir Jesus, mas iriam para testá-lo. Quem era aquele homem? Quem era aquele que se dizia assim, conhecido como Filho de Deus? Quem era aquele homem que curava os aleijados, os leprosos? Quem é aquele homem que tinha o poder da palavra de emitir tamanho ensinamento? Então os fariseus iam atrás justamente para testar Jesus. E então, Jesus descansando na casa de nosso irmão Zacarias, eis que chega Tomé. E Tomé sempre foi muito preocupado, porque ele sabia que Jesus iria necessitar de um amparo para que o evangelho do reino se espalhasse muito mais rápido. Mas ele achava que Jesus precisava de um auxílio, de uma ajuda. Então, ele foi e chamou Jesus e disse: Senhor, venho aqui para vos dizer que há alguns doutores da lei, alguns fariseus, alguns homens que vieram em nome de Herodes e querem falar contigo, Senhor. E querem de vós, Senhor, que vá até a casa do centurião e que possa ali ouvi-los. E Jesus, ouvindo, disse: mas o que queres comigo? O que eles querem comigo? Ah, Senhor, eles querem um sinal, que vos dê a eles um sinal. E Jesus assim: como assim? Como queres assim um sinal? Sim, Senhor. Queres que faça algo que prove que vós realmente é o Filho de Deus? Que prove que o Senhor tem em si a luz que cura? E desejam que façam alguns favores, comprovando que assim vós sois o Filho de Deus. E Jesus disse: ah, Tomé, eles não precisam de um sinal. Eles precisam sim entender a vontade de Deus. Eu não estou aqui para fazer assim favores para aqueles que não necessitam. Eu vim sim para aqueles que necessitam do meu auxílio, para aqueles que estão sofrendo, e não para aqueles que já têm tudo, não necessitam do amparo. Então não necessitam de sinais, porque os sinais já estão aí. Mas eles precisam entender e compreender a vontade de Deus. Mas Tomé continuou: mas Senhor, o que será do Evangelho
Evangelho de Deus, do reino de Deus, se não tiveres convosco aqueles que têm o poder na mão? O que acontecerá, Senhor? Nós necessitamos e nós precisamos desses irmãos. Ah, Senhor, é só ir lá e conversar com eles. E Jesus dizia: Tomé, o que achas que é mais importante? Homens que na terra têm a ilusão do poder em suas mãos, ó Deus, Deus Criador. Hoje você está vestido com ouro, com púrpuras, mas chegará o dia em que deixarás esse corpo e serás assim sepultado. E o que será do brilho, do poder e da púrpura irá também com ele. Mas se escolherdes a Deus, estarás assim amparado em vossa vida, em vossa alma. Então, Tomé, não digas que estes irmãos têm o poder, porque este poder é ilusório. Mas o poder de Deus, este sim, permanecerá por toda a eternidade. E Tomé, mesmo ouvindo as palavras de Jesus, disse: Mas Senhor, não queres pelo menos conversar para ver o que eles, o que eles pensam? E ele falou: Não, Tomé, não tem necessidade. Porque se eles querem entender a Deus, tem os profetas, tem aquilo que falamos para a multidão de pessoas que anseiam pelo reino de Deus, porque estão sofrendo, estão cansados, estão dilacerados, e eles realmente desejam a salvação. Então, se um dia eles quiserem realmente assim a salvação, que eles tenham ouvidos de ouvir, para entender e compreender. Enquanto isto, eles ainda se iludem com os poderes da terra, com os poderes ilusórios da terra. E Tomé, entristecido, partiu. Ele ouviu Jesus, ele até entendeu Jesus, mas ele não aceitou o que Jesus falou. E no decorrer dos dias que foram se passando, Tomé foi pensando, até que chegou o momento em que Jesus foi preso, Jesus foi condenado, e Jesus foi assim condenado à crucificação. E Tomé sentia dentro dele um misto de emoções. Ele viu Jesus curar cegos, leprosos, homens, mulheres, crianças. Ele viu Jesus falar e curar através das palavras. Ele viu Jesus a falar para multidões. E agora, Jesus havia sido preso, condenado. E todos os discípulos ficaram com receio, com medo. Diz na Boa Nova
que João foi o único que foi e ficou perto de Maria, mãe de Jesus, naquele momento derradeiro, mas conta que Tomé também foi. Mas Tomé tinha tanto medo e receio que ele colocou uma roupa diferenciada para que ninguém pudesse reconhecê-lo. E acompanhou Jesus ali carregando o seu madeiro até o Gólgota e chorava, porque cada vez que Jesus ali naquele peso carregando, ele começava a se lembrar de tudo que havia aprendido, de tudo que Jesus havia falado. E então, quando chegou o momento derradeiro de que Jesus ali haveria de ser pregado, ele sentiu em seu corpo a dor daqueles pregos que adentravam os seus pés e as suas mãos. E Jesus ali continuava sereno. Ele queria tanto, tanto que Jesus pudesse vê-lo, que ele estava ali. Se Jesus pudesse falar algo para o seu coração que estava dilacerado. E então, aos poucos, ele foi se aproximando e sentiu que Jesus, com seu magnetismo do olhar, lhe encontrou em meio aos que ali estavam. E então, ele sentiu o olhar do Cristo. E sem ouvir através da palavra, mas ouviu através da alma a voz de Jesus. Ele ouviu. E aí, Jesus disse: Tomé, este é o sinal que vos trago. Que quem quer ser salvo, dar-lhe-á a sua alma e passará pelas privações e continuará convicto de sua fé. E Tomé ouvir essas palavras do Cristo, porque Tomé só pedia que Jesus desse apenas um aviso, apenas que lhe desse um sinal. E ao ouvir essas palavras que Jesus dizia ser este o sinal daquele momento, ele chorou. E sabe por que ele chorou? Porque apesar de tudo aquilo, ele não conseguia entender ainda a profundidade da beleza daquele momento que Jesus deu o seu corpo, o seu testemunho em favor e amor a todos aqueles. Ele não conseguia compreender. E então, alguns dias se passaram, até que surgiu a boa notícia: Jesus havia ressuscitado. E alguns irmãos, como Maria de Magdala, Pedro, João e muitos outros, havia visto Jesus, havia ouvido a Jesus. E então se reuniram os discípulos e aguardavam ansiosamente que Jesus viesse ao seu encontro. E eles falavam e Tomé dizia: será mesmo que é Jesus? Será mesmo que ele ressuscitou? E então
de repente, abre-se a porta e adentra-se naquele lugar, naquele casebre, o Mestre Jesus. E Jesus entra dizendo: Deus seja louvado. Tenhais bom ânimo, eu aqui estou. E naquele misto de alegria e de emoção, Tomé foi se afastando. E Jesus sabia o que os discípulos pensavam. E então Jesus se dirigiu até Tomé e disse: Tomé, o que se passa? Olhe, toque nas minhas chagas, sinta as minhas chagas, eu estou aqui. Este também é um sinal. E quando Tomé tocou as chagas do Cristo, ele sentiu como se uma luz adentrasse a sua alma, como se tudo pudesse ser esclarecido. E então ele se ajoelha e chora e diz: Senhor, me perdoe. Agora começo a entender, começo a compreender, Senhor, o verdadeiro sentido de acreditar, o verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro sentido para que Deus assim nos criastes. E desde então, Tomé jamais assim duvidou. E prosseguiu assim, junto aos discípulos, mesmo quando Jesus assim partiu, continuou como um verdadeiro discípulo. Mas agora, convicto da sua fé, convicto do seu amor, porque assim ele conseguiu entender e compreender a verdade que o Cristo assim trazia. E nesta história que eu resumi bastante, nos faz assim refletir, não é, meus irmãos? Muitas vezes, será que nós não somos como Tomé? Nos momentos em que tudo está bem, nossa fé é convicta, mas nos momentos das dificuldades, nos momentos das dores, do sofrimento, das perdas de entes queridos, da doença, muitas vezes nos sentimos como Tomé. Muitas vezes pedimos, olhando para o céu: Senhor, não estás me vendo? Não está vendo o meu sofrimento, a minha dor? Não olha, Senhor, para mim? Não vês, Senhor, o quanto preciso de Ti? E muitas vezes não percebemos que a nossa fé, assim como Tomé, é ainda vacilante. Se nós pegarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título, né? A fé que transporta montanhas. E o que é as montanhas? É as nossas dificuldades, é as nossas dores, é as nossas aflições. E isso são as nossas montanhas. Mas se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que quem já teve a oportunidade de ver um grãozinho de mostarda é como se fosse uma cabecinha de alfinete de tão pequenino.
Mas se tiverdes esta fé, dirás para este monte, passa daqui para colar, e ele assim passará. Então, se tiverdes fé nesses momentos difíceis de dor e dar assim o seu testemunho, todas essas montanhas, todas essas dificuldades passarão. E o que ficará é o exemplo. O que ficará é a oportunidade deste grande aprendizado. Porque creiam, meus irmãos, aprendemos muito mais com a dor do que com a alegria. Aprendemos muito mais com as dificuldades do que com as facilidades. Então, que lembremos no nosso dia a dia, em que muitas coisas acontecem no mundo em que vivemos na atualidade. Que muitas vezes hoje estamos bem, amanhã não sabemos. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, onde nos deparamos com um planeta ainda onde há violência, onde há conflitos, onde ainda há as guerras, onde há diferença de ideologias. Se nós não mantivermos, meus irmãos, a fé, a verdadeira fé, essa fé que transporta montanhas, devemos tomar cuidado, porque senão poderemos ser assim conduzidos pelas energias que nos faz acreditar que este mundo não tem mais solução, de que tudo está perdido. Não. Deus é o Criador. Jesus é aquele que comanda o governador. E Ele está no comando. Sabe de nossas dores, de nossas aflições. Sabe até quando nós podemos aguentar e sabe quando tem que nos acalentar. Sabe quando tem que trazer pessoas, amigos, que nos eleva a alma, que nos traz assim através das palavras o bom ânimo, um incentivo. Sabe daquele que chega até nós trazendo um abraço que cura as nossas dores, cura o nosso sofrimento, os nossos medos, os nossos anseios. Jesus sabe das nossas necessidades e cuida e envia sempre espíritos desencarnados e encarnados para estar nos auxiliando. Então, jamais podemos dizer: Senhor, me sinto sozinho. Não. Pois há muitos que estão ali, ao seu redor, auxiliando com a prece, auxiliando o Senhor com as energias, para que você possa assim prosseguir na sua jornada, até o dia derradeiro em que vamos deixar este corpo, mas nos encontraremos do outro lado da vida, continuando, aprendendo com Jesus a nos tornarmos cada vez melhores. Então, que seja o nosso irmão Tomé a nossa reflexão. Que seja esses medos que Tomé tinham também a nossa reflexão. Que também seja quando Tomé entendeu a Jesus, também seja a nossa reflexão de mais essa noite. E que nos momentos difíceis recorremos, Senhor,
a voz e a vossa prece, para podermos nos sentir assim, conduzidos e amados por vós, Senhor. E para encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. E que neste momento possamos, Senhor, nesta reflexão de amor, de fé, de esperança, Senhor, rogar o teu amparo, Senhor, a todos nossos irmãos necessitados, a todos, Senhor, que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares, por aqueles, Senhor, que estão padecendo por suas privações, pela fome, pela falta, Senhor, do necessário, que não tem, Senhor, nem sequer um teto que vos abrigue o vosso corpo. Ah, Senhor, que possais enviar anjos que possam auxiliar. Muitas vezes, irmãos encarnados, que trazem, Senhor, um cobertor, um alimento, que possam assim vos saciar as suas necessidades. E vos pedimos, Senhor, por todos os irmãos que se encontram, Senhor, na terra, em meio aos conflitos, às guerras, em meio, Senhor, às suas ideologias, e que se esquece que o mais importante é o amor, que o mais importante é Jesus, que o mais importante em nossas vidas é o nosso Pai Criador. Então, Senhor, ampara a todos nossos irmãos necessitados dos dois planos da vida, por aqueles que já deixaram o corpo físico, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos conhecidos, que todos eles também recebam as nossas vibrações de amor, que eles possam prosseguir no plano espiritual, trabalhando e estudando, na continuidade de vossa vida, agora em espírito liberto. E ampara, Senhor, a todos os lares, ampara o nosso lar, aos nossos familiares que lá estão, que possamos ver uma luz caindo como uma cachoeira sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, pedindo, Senhor, e rogando por cada um deles. Ah, Senhor, vós, Senhor, que tem feito tanto por nós, só nos resta, Senhor, dizer obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado. E vos peço que jamais se esqueça de nós e que esteja, Senhor, sempre conosco, mas principalmente que nós estejamos sempre contigo, segurando as vossas mãos e sentindo o vosso amparo. E assim, para encerrarmos, Senhor, é que rogamos através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E que a paz do Senhor esteja com todos. Aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos que estão conectados conosco, dos dois planos da vida. Que a paz esteja com todos. Que assim seja, graças a Deus.